No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, libera para julgamento ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por uso de disparos em massa em redes sociais durante a campanha eleitoral de 2018. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que retira mais de 600 milhões de reais em verbas para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Senador Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, volta atrás e decide prorrogar um pouco mais os trabalhos da comissão, previstos para serem encerrados essa semana com a leitura do relatório final. Essas e outras notícias já são desta segunda-feira, 18 de outubro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Eu havia preparado um editorial para o programa de hoje falando a respeito do encerramento dos trabalhos da CPI da pandemia. Estavam marcados para essa semana, mas fomos surpreendidos ontem com a notícia do adiamento da leitura do relatório final da comissão, prevista para a próxima quarta ou quinta-feira. A decisão foi tomada pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Ainda assim, eu queria destacar nesse nosso editorial os trabalhos de investigação que foram realizados até agora por esse grupo de parlamentares. Nós teremos no programa de hoje uma entrevista muito importante com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, titular da CPI, onde ele trata de uma série de pontos levantados pelas investigações ao longo desses 6 meses de trabalho. A expectativa é de que o documento produzido pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, vem a propor o indiciamento de 63 pessoas, entre agentes públicos e privados, incluindo aí o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, ministros, ex-ministros, funcionários e ex-funcionários do governo, deputados, médicos e empresários. Aliás, as imputações ao chefe do executivo serão certamente um capítulo à parte. Ele deve ter proposto o indiciamento por 11 crimes nesse trato com a Covid-19. São eles: epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, genocídio de indígenas, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade por violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo e homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia. É importante destacar aqui o bom trabalho realizado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que ouviu dezenas de depoimentos ao longo desses mais de 180 dias e deve ter, nesta segunda, as últimas oitivas com as presenças do representante do Conselho Nacional de Saúde, o CNS, Nelson Mussolini, que integra a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, o CONITEC, e também de Elton da Silva Chaves, que representa o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS. Uma série de escândalos que estarreceram o país, com participação direta ou indireta do senhor Jair Bolsonaro, foram expostos de maneira muito clara, fundamentados não apenas em declarações, mas com documentos, trocas de mensagens, com conteúdo probatório robusto,
como nesse caso da operadora de saúde Prevent Senior, em um conluio genocida com o governo federal, provocando a morte de pacientes a partir de testes com medicamentos comprovadamente ineficazes para o tratamento da Covid-19. Todos esses pedidos de indiciamentos serão encaminhados pela CPI a diferentes órgãos do Ministério Público, conforme o foro de cada denunciado, e também ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, que vai analisar os eventuais crimes de responsabilidade cometidos por Jair Bolsonaro, dando ou não prosseguimento ao processo. De toda forma, teremos, ao que tudo indica, um importante e inédito capítulo na história do país. Nunca antes um presidente da República foi imputado em uma investigação por tantos crimes como temos nesse episódio da pandemia. Ainda que os órgãos de Estado, muitos deles cooptados pelo bolsonarismo, não deem sequência a essas denúncias, o ex-capitão já está marcado para sempre por sua irresponsabilidade dolosa durante a crise do coronavírus. Caso Bolsonaro tivesse ao menos adquirido vacinas no momento em que elas foram oferecidas ao governo, um percentual enorme das mais de 600 mil mortes até aqui pela Covid-19 poderiam ter sido evitadas, como mostram estudos de diversos especialistas. Nós trataremos desse tema ainda ao longo dessa semana e eu aconselho que vocês, ouvintes, acompanhem com atenção no segundo bloco do programa de hoje a entrevista com o senador Humberto Costa. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia. Muito bom dia, Anderson. Muito bom dia, equipe e ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar mais uma vez neste programa. Carlos Eduardo, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Carlos Eduardo, o cenário político no nosso país, ainda que pareça menos confuso por conta dessa aparente trégua do presidente Jair Bolsonaro em relação àquelas ameaças à nossa democracia, segue absolutamente desfavorável para a população brasileira. O desemprego, ainda altíssimo, mesmo com a pandemia em trajetória descendente no número de casos, que se combina com essa inflação na casa dos 2 dígitos após mais de 5 anos, a própria situação de subemprego
medidas deletérias que simbolizam o caráter dessa gestão, como o veto à doação de absorventes a estudantes de baixa renda, esse corte de recursos para a pesquisa científica no país. Qual é a análise que você faz, Carlos, desse momento que o Brasil atravessa, com discursos amenos do presidente da República, mas atitudes de ataque à nossa população mais pobre? Pois é, Anderson, uma trégua política aparente, mas nós não podemos nos iludir com ela. Bolsonaro tem feito vários ensaios junto à sua base social para questionar os resultados das eleições de 2022, sob o argumento de que serão fraudadas pelo fato de estarem vinculadas a urnas eletrônicas. Trata-se de um questionamento da legitimidade de um processo eleitoral, no caso de Bolsonaro por antecipação, mas trata-se de um questionamento de legitimidade do processo eleitoral que foi utilizado também por Donald Trump e que tem em comum o fato de não haver nenhuma evidência empírica que possa atuar para corroborar as suas alegações. Então, Bolsonaro se alinha a uma extrema-direita internacional, a uma extrema-direita neofascista, que está se posicionando em países da Europa, em países da América Latina e nos Estados Unidos, para buscar comandar o Estado dessas regiões. Do ponto de vista econômico, Bolsonaro segue um modelo ultra-neoliberal que ele combina com com seu perfil político neofascista, que dá como resultado um conjunto de perversidades e de perseguições, não é? Perseguições aos negros, às mulheres, como é o caso aí da proibição de distribuição de absorventes. Então, Bolsonaro, ele exerce esse modelo ultra-neoliberal sobre a nossa população, com todos os requintes de perversidade que possui uma liderança política neofascista. A grande questão, Carlos Eduardo, é que essas políticas econômicas adotadas pelos ultraliberais nos últimos tempos têm provocado um quadro de empobrecimento nunca antes visto na nossa história. Na última década, por exemplo, o total de favelas no Brasil dobrou, de acordo com dados do IBGE. Entre 2010 e 2019, o total de aglomerados subnormais saltou de 6.329 em 323 municípios para 13.151 em 734 cidades. Já são mais de 24 milhões de brasileiros passando fome, em situação de insegurança alimentar. Esse modelo econômico só produz tragédia e miséria no nosso país, Carlos, mas é de total interesse dessa classe dominante, que não tem qualquer tipo de constrangimento em levá-lo à frente. Anderson, o que esses dados revelam é a completa falência social do modelo neoliberal e a sua incapacidade de cumprir suas promessas de ser a única alternativa de geração, de crescimento, desenvolvimento, de combate à pobreza e de geração de emprego para a população brasileira. O que a realidade demonstra é exatamente o oposto. O neoliberalismo no Brasil tem sido um instrumento de violação da nossa soberania, tem sido um instrumento de subdesenvolvimento do Estado brasileiro e um instrumento de empobrecimento da nossa população a ponto de se restabelecer a fome endêmica e de elevação da desigualdade a níveis estratosféricos. A mediocridade do neoliberalismo brasileiro, ela se revela também no seu baixo desempenho, tanto em relação a padrões de acumulação pretéritos, quanto aos vigentes hoje na economia mundial. Dados do FMI mostram que
as trajetórias de crescimento da economia brasileira nos governos neoliberais têm sido muito inferiores às da média da economia mundial e às da média de nossa própria região, América Latina. E o governo Bolsonaro tem piorado fortemente essas características negativas dos governos neoliberais. Dados do FMI para 2022 revelam que a economia brasileira crescerá apenas 1,5%, praticamente a nossa taxa de expansão demográfica, enquanto que a economia mundial apresentará uma recuperação vigorosa de cerca de 4,9%. E a América Latina apresentará um crescimento relativamente expressivo de 3%. As razões desse baixíssimo desempenho têm sido as tentativas de combinar um padrão de acumulação financiarizado com outro centrado no agronegócio e na reprimarização. Bolsonaro e Paulo Guedes têm tentado superar as limitações do modelo financiarizado que, uma vez que tem atingido certos patamares de dívida pública, coloca restrições à elevação das taxas de juros. Bolsonaro e Guedes têm buscado superar essas limitações com um giro do padrão de acumulação para o extrativismo e para o agronegócio. Entretanto, este é um país de dimensões continentais, com 210 milhões de habitantes, e não pode se basear numa dinâmica de acumulação que se articula com apenas 16 ou 17% da nossa população economicamente ativa. Importante mencionar que esse deslocamento do padrão de acumulação para o agronegócio tem como objetivo estabelecer novas fronteiras de acumulação primitiva e novas taxas de superexploração dos trabalhadores, porque as regiões rurais são aquelas que no Brasil têm os coeficientes de Gini mais altos, revelando, portanto, os maiores níveis de desigualdade. As regiões rurais brasileiras têm um coeficiente de Gini médio de cerca de 0,72, muito acima do 0,5, que é a média da economia brasileira no seu conjunto. Cerca de 78% dos trabalhadores do agronegócio recebem menos que um salário mínimo. Trata-se, portanto, de um giro para um modelo de acumulação socialmente fortemente regressivo e que se combina com a financiarização, porque o principal pilar da financiarização nas políticas públicas, que é a Emenda Constitucional 95, está de pé. Esse giro do padrão de acumulação aumenta o peso da burguesia extrativista e agroexportadora dentro das frações do grande capital no Brasil e, portanto, aumenta a sua inclinação para fórmulas políticas autoritárias e neofascistas, uma vez que essa burguesia rural e extrativista tem vínculos históricos com o trabalho escravo, tem vínculos históricos com procedimentos coloniais e tem vínculos históricos com taxas de violação de direitos sociais muito agressivas. Bolsonaro é apenas um dos intérpretes desse giro, representa uma das alas dessa combinação entre agronegócio e setor financeiro, e essa aliança que foi constituída em 2016, ela tem que ser enfrentada radicalmente pelas esquerdas e pelo campo popular democrático no Brasil. É uma ilusão
se considerar que derrotando Bolsonaro, se derrotam as ameaças autoritárias sobre o regime político brasileiro. Essa vinculação estrutural forjada nos últimos anos está aí e pode buscar novos intérpretes para a sua expressão. Carlos Eduardo, esse tipo de postura dos ultraliberais, adotando políticas econômicas destrutivas, se combina com esse episódio do ministro da Economia e do presidente do Banco Central com offshores em paraísos fiscais, descoberto por esse consórcio de jornalistas apelidado de Pandora Papers. Essa turma atua em benefício próprio, com toda a desenvoltura e sem qualquer tipo de enquadramento. O próprio Supremo Tribunal Federal já arquivou recentemente uma investigação a respeito desse caso. A mídia dominante faz vista grossa. Pois é, tudo isso demonstra o alto nível de impunidade que está presente no Estado brasileiro e o grau de compromisso entre forças do Poder Judiciário e forças neoliberais que sequestram o Estado brasileiro para os seus próprios fins. Temos, não é, um caso de que os dois principais representantes das políticas econômicas do governo Bolsonaro têm contas no exterior reveladas, não é, pelo escândalo das Pandora Papers e nada acontece. Não é? Guedes argumenta que não mexeu mais na sua conta no exterior, mas o que se viu no governo Bolsonaro, o que se tem visto, é uma política de conivência acentuada com a desvalorização do real, o que, por tabela, enriquece profundamente Paulo Guedes e Roberto Campos. Então são dois gestores da moeda brasileira que têm contas milionárias em dólar no exterior e que estão atuando em favor do derretimento da moeda nacional. O real tem sido uma das moedas que mais tem se desvalorizado no mundo. Se atribui a Paulo Guedes cerca de 10 milhões de dólares nessas contas. Paulo Guedes ganhou aí, com a desvalorização do real, cerca de 15 a 20 milhões, mesmo que não tenha mexido nos seus ativos. Então tudo isso aponta o cenário dramático de corrupção e de violação dos princípios republicanos do Estado brasileiro por um grupo que tem realmente agido de forma muito agressiva, não é, contra os interesses da nossa população. Depois da aprovação, que eu considero criminosa, Carlos, daquele projeto na Câmara, após articulação do presidente da Casa, Arthur Lira, para alterar a base de cálculos do ICMS dos combustíveis, em uma tentativa de culpar os estados pelo alto preço da gasolina e do óleo diesel, tentando desviar a responsabilidade dessa política adotada pela Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro andou dizendo que tem vontade de privatizar a estatal, que a culpa pela alta dos preços sempre recai sobre ele, e com razão, evidentemente. Ou seja, para resolver uma questão que passa apenas por atender aos anseios do povo brasileiro, deixando em segundo plano os acionistas da maior empresa brasileira, o ex-capitão ataca os cofres do Estado ou opta por vender de uma vez os ativos da Petrobras. É de uma indigência política sem tamanho, Carlos. Pois é, Anderson, a política do governo Bolsonaro para a Petrobras tem sido uma política de atendimento dos interesses dos acionistas estrangeiros da empresa. Isso tem se revelado na política de desmonte e venda de refinarias e na política de cotação
dos preços do petróleo da empresa em dólar, contrariando as necessidades e os interesses do nosso povo, que passam a ser fortemente afetados com o aumento dos preços de gasolina, diesel e gás. É inaceitável que um país que é autossuficiente em petróleo siga esse tipo de política. O Brasil tem ampliado sistematicamente a sua produção de petróleo, apesar de estar com uma política de liquidação das suas refinarias. O que o governo Bolsonaro deveria fazer é o contrário: estimular e impulsionar o desenvolvimento de refinarias para industrializar o nosso petróleo cru e cotar esse petróleo de acordo com os interesses da nossa população, tomando em consideração os custos de produção nacionais. Ora, poderia haver uma queda das ações da Petrobras? Qual o problema? O que caberia ao governo era justamente comprar essas ações na baixa e renacionalizar a Petrobras, vinculando a empresa aos interesses do nosso povo. É isso que caberia ao governo Bolsonaro, mas o que o governo Bolsonaro faz é justamente o oposto, né? Aproveita-se de uma conjuntura onde, apesar de todas as limitações da política industrial para a Petrobras, o Brasil tem ampliado a produção de barris de petróleo. O governo Bolsonaro aproveita-se dessa conjuntura e de uma elevação transitória do preço dos derivados de petróleo para colocar em cena a possível privatização completa da empresa. Só isso já seria uma razão mais do que justa para se estabelecer o impeachment de Bolsonaro. Agora, Carlos Eduardo, e essa polêmica que se estabeleceu nos últimos dias entre o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, e a ex-presidente Dilma Rousseff pelas redes sociais? O Ciro andou dizendo em uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo que o Lula teria conspirado pelo impeachment de sua companheira de partido em 2016. Depois falou que a petista era, abre aspas, uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência, fecha aspas. A Dilma respondeu dizendo que o pedetista mente de maneira descarada para melhorar a sua avaliação popular e seu desempenho nas pesquisas eleitorais, e que Ciro teria chegado ao fundo do poço. Eu tenho a impressão, Carlos, que o Ciro tenta de todas as formas criar um fato novo com essas polêmicas, que sempre fizeram parte da sua trajetória política, diga-se de passagem, para amealhar votos na tentativa de chegar ao segundo turno no ano que vem, ainda que muitas das críticas dele ao Partido dos Trabalhadores sejam corretas. Como é que você observa essa troca de farpas que se estabeleceu entre a Dilma Rousseff e o Ciro Gomes, Carlos Eduardo? Isso pode trazer alguma vantagem ao pré-candidato do PDT? Pois é, Anderson. O problema é que o Ciro erra na dose e acaba perdendo a pouca razão que tinha. É correta a preocupação com a aliança que o PT e Lula querem fazer com setores da direita liberal que deram o golpe de 2016. Ainda que Ciro tenha pouca legitimidade para se colocar nesse lugar, uma vez que se empenhou pela articulação do apoio de setores do PSDB paulista e do DEM à sua candidatura, tentando calçar com isso uma alternativa de terceira via. Mas a tentativa de apresentar essa estratégia equivocada de Lula como uma
prova do seu envolvimento na conspiração que levou ao impeachment de Dilma, essa tentativa é absolutamente desclassificadora da honestidade e do compromisso público de um determinado político com o campo da transparência e da honestidade. Trata-se de uma manipulação perversa da realidade. Poucos no Brasil, poucos políticos sofreram, nenhum político, na verdade, sofreu mais com o golpe de 2016 do que o próprio Lula, que, em função dos seus desdobramentos, teve seus direitos políticos cassados, foi preso, enquanto Ciro circulava pelo mundo, não é? Ia para Paris. Então, a tentativa de apresentar esse equívoco de estratégia do Lula como uma prova do seu envolvimento no impeachment é realmente de uma perversidade, de uma indiferença em relação às dores pessoais e familiares sofridas pelo Lula, que realmente tem que merecer de nós a mais absoluta indignação. E considero lamentável que o Ciro enverede por aí, porque o Ciro, mal ou bem, está no PDT, que é um partido que, com todos os problemas que passou a ter depois da morte do Brizola, é um partido que reivindica o legado trabalhista, que é um legado fértil para se fazer muitas críticas e correções de rumo em relação às trajetórias de políticas públicas e as estratégias de Estados desenhadas pelo PT e por Lula. Então, acho muito ruim que Ciro Gomes esteja jogando essa herança, contribuindo para jogar mais uma vez essa herança trabalhista na lama da nossa vida política. É necessário ter uma composição de forças progressistas, é necessário ter uma composição de forças do campo popular e democrático para que se possa realmente fazer uma ofensiva ideológica contra a hegemonia neoliberal e neoconservadora no país. E, ao proceder dessa maneira, Ciro não contribui em nada para isso. Você enxerga alguma possibilidade, Carlos Eduardo, dessa polarização Lula-Bolsonaro ser desfeita até as eleições? Há algum fator no horizonte que possa influenciar nesse quadro que está colocado? Anderson, eu acho que dificilmente essa polarização poderá deixar de acontecer, por algumas razões. De um lado, pela direita, Bolsonaro parte de uma base orgânica de cerca de 20 a 25% do eleitorado, que é constituído por neoconservadores, por fascistas, por trabalhadores frustrados pelas condições de pobreza em que se encontram, pelo desamparo em que se encontram, e que respondem a essa situação com ódio. Então, esse grupo representa a massa eleitoral de Bolsonaro, e ela está disposta a ir com ele a todo tipo de contexto
e circunstância que a vida trouxer. Bolsonaro, com isso, garante sua ida ao segundo turno, porque desde 89, toda vez que houve um segundo turno, esse segundo turno foi entre direita e esquerda. Mesmo que Lula não estivesse tão forte agora, o padrão de segundo turno é um padrão de polarização entre esquerda e direita. Portanto, Bolsonaro, com 25%, ele consegue garantir o quórum mínimo de votos para não ser desafiado por nenhum candidato dentro desse polo representado pela direita. E a única possibilidade de retirar Bolsonaro das eleições de 2022, do segundo turno das eleições de 2022, é claro, é Lula ganhar no primeiro, né, que essa é uma possibilidade, mas a única possibilidade de retirar Bolsonaro de ser o representante da direita é empichá-lo no Congresso. Mas o grande capital não conseguiu formar consenso em torno disso. As divisões entre um setor que representa o segmento mais moderno do grande capital, de um lado, e um setor emergente em torno do Bolsonaro, essas divisões não deram lugar à formação de uma maioria de pensamento em torno desse setor mais moderno e mais internacionalizado. E isso não ocorreu porque, de um lado, Lula não une o grande capital como alternativa a Bolsonaro, e, de outro lado, não há um candidato de terceira via, um candidato que represente a direita liberal ilustrada, a direita liberal que vinha protagonizando os embates com o Partido dos Trabalhadores nas últimas décadas. Não há um candidato desse perfil que tem apoio popular. Então, não há clareza no grande capital sobre uma alternativa que possa ser mais eficiente que a de Bolsonaro em termos de desempenho eleitoral. Então, tudo isso leva a crer que Jair Bolsonaro é o candidato da direita. A estratégia daqueles que o sustentam é a de que ele possa crescer com a polarização e possa atingir a soma de votos necessária para ir para o segundo turno e, para no segundo turno, disputar em condições de igualdade e até de vantagem em relação ao Lula. E, para isso, evidentemente, a direita, a extrema-direita, se propõe a fazer uma campanha com as suas regras e não com as regras universalmente estabelecidas para todos. Então, uma eleição com um candidato neofascista como Bolsonaro é uma eleição onde tudo pode acontecer na campanha. É uma eleição que vai estar vulnerável ao surgimento de eventos catástrofe, eventos de grande impacto emocional que desloquem a avaliação dos eleitores da razão para o campo dos impulsos, dos afetos e das emoções. É essa estratégia que majoritariamente parece organizar o campo da direita. E no campo da esquerda não parece haver nenhum candidato capaz de ameaçar a centralidade de Lula
Lula traz como vantagem, nesse momento, unir a condição de mártir, de vítima de uma injustiça praticada pelo golpe de 2016 e seus desdobramentos. Lula traz a virtude de conseguir sair como mártir desse episódio e vincular isso à sua história de ex-presidente da República, bem-sucedido, que saiu da presidência com 80% de popularidade, que foi o articulador da elevação dos níveis de vida da população trabalhadora brasileira. É verdade, não é, que afirmar que a população trabalhadora brasileira passou a integrar majoritariamente a classe média, é verdade que esse tipo de afirmação é muito exagerada, mas não há dúvida que houve um aumento da renda real da população trabalhadora brasileira no período. Um caso que me chamou muito a atenção, Carlos, e aproveitando para trazer o quadro internacional para a nossa conversa, foi essa autorização temporária dada pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira para que forças militares estadunidenses adentrassem o território brasileiro para exercícios de adestramento. Ele o fez a partir de um decreto publicado no Diário Oficial, permitindo que 240 soldados dos Estados Unidos permaneçam no país no período de 28 de novembro a 18 de dezembro. Para onde vai a soberania nacional numa hora dessas, Carlos Eduardo? Como é que você viu essa autorização do chefe do Executivo? Pois é, Anderson, é uma iniciativa preocupante, sobretudo se tomarmos em consideração que as aproximações entre as tropas brasileiras e as norte-americanas, em geral, não legaram bons resultados. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil participou junto às forças aliadas no combate ao fascismo, mesmo aí, como resultado da aproximação com as tropas norte-americanas, tivemos como legado dessa aproximação a implantação no Brasil de uma réplica do War College, que é a Escola Superior de Guerra, cujo papel na articulação do golpe de 64 foi de destaque. Mais recentemente, tivemos a intervenção brasileira no Haiti, através da MINUSTAH, consolidando um golpe de Estado e aproximando nossas Forças Armadas do Comando Sul norte-americano. E entre os efeitos dessa intervenção e dessa aproximação, tivemos a adesão de oficiais militares brasileiros que participaram do Haiti, tivemos a adesão ao golpe de 2016, à Lava Jato e à cassação dos direitos políticos de Lula, o que maculou profundamente as eleições de 2018. Tivemos ainda a participação destacada desses militares, oficiais militares, como quadros do primeiro escalão do governo Bolsonaro. Então, a aproximação com os Estados Unidos e com as forças do imperialismo tem gerado efeitos maléficos e deletérios sobre a nossa estabilidade e os fundamentos da nossa democracia. É preciso também estar atento ao fato de que, em 2021, estamos tendo uma recuperação dos preços internacionais do petróleo. E que, nesse contexto
não é, de elevação dos preços de energia, a cobiça sobre a Venezuela se amplia fortemente. Recentemente, Blinken e Borrell se reuniram e reafirmaram o compromisso dos Estados Unidos e da União Europeia com a, entre aspas, restauração democrática da Venezuela. Então é preciso estar atento sobre a possibilidade dessas manobras conjuntas entre exército norte-americano e brasileiro poderem representar já algum tipo de iniciativa que possa afetar a soberania do Estado venezuelano. Para finalizar, Carlos Eduardo, como é que você tem observado essa crise de desabastecimento pela qual passa o Reino Unido, que não consegue contratar motoristas de caminhões depois da sua saída da União Europeia, o que tem provocado um enorme caos por lá? Muitos desses profissionais eram recrutados por empresas de outros países europeus e se sujeitavam a escalas de trabalho desumanas para conseguirem um emprego, algo que os britânicos não admitem. Parece que os militares estão sendo colocados para dirigir caminhões em uma tentativa de minimizar o problema por lá. Ao que parece, esse é apenas o primeiro efeito mais evidente do Brexit, Carlos Eduardo. A tendência é que a situação piore por lá, não é? Sem dúvida, Anderson. A globalização produtiva atuou como um instrumento de rebaixamento dos salários dos trabalhadores dos países centrais, fundamentalmente a partir da deslocalização produtiva e a partir do aumento dos fluxos migratórios dos trabalhadores dos países periféricos e semiperiféricos em direção aos países centrais. Por isso, autores como Rui Mauro Marini afirmaram, já nos anos 90, que a superexploração do trabalho, que ele definiu como uma característica do capitalismo dependente e periférico, estaria se estendendo aos países centrais e explicando os altos níveis de desigualdade que começavam a se estabelecer nesses países após o regime de acumulação keynesiano do pós-guerra. Agora, o movimento pela desglobalização produtiva ganha espaço entre setores liberais, que se consideram ameaçados pela escassez de suprimentos, que coloca em risco a produção nacional, e por setores da extrema-direita que mobilizavam o ódio dos trabalhadores contra a perda de direitos e de condições de vida dentro das sociedades dos países centrais e que mobilizavam também o inconformismo e o ódio dos setores pequenos e médios burgueses que eram expostos a uma brutal centralização e concentração do capital no mundo. Só que a implementação dessa desglobalização gera como resultado exatamente uma redefinição das relações de enfrentamento entre capital e trabalho. Então, no caso da Inglaterra, a supressão do fluxo migratório de trabalhadores da Europa para a Inglaterra teve como efeito imediato a retirada de trabalhadores que aceitavam fazer certos tipos de serviços, dadas suas condições de vulnerabilidade oriundas da imigração, que aceitavam fazer certos tipos de trabalho
que se estabeleciam em situação de absoluta precariedade. Jornadas de trabalho excessivas, baixos salários e ausência de proteção laboral. Diante, não é, desse cenário de escassez de trabalhadores, qual é a alternativa? A alternativa é buscar trabalhadores nacionais. A alternativa de empregar o exército é uma alternativa provisória. Uma alternativa sustentável só pode ser criada a partir do emprego de trabalhadores nacionais. Mas para que isso seja feito, é necessário interessar esses trabalhadores no exercício desse tipo de atividade. E para isso, as relações de trabalho vão ter que ser redefinidas em favor dos interesses dos trabalhadores. Então, essa é a grande contradição do processo. A extrema-direita neofascista, que se coloca contra a globalização neoliberal, não se coloca nessa perspectiva desde o ponto de vista dos trabalhadores. Essa extrema-direita mobiliza o ódio desses segmentos e, na verdade, representa muito mais os interesses de uma pequena e média burguesia que está sendo achatada por um processo de concentração e centralização de capital. De outro lado, os setores liberais do grande capital, que reivindicam a desglobalização para enfrentarem a questão da escassez de suprimentos produtivos, não fazem para beneficiar as condições salariais dos trabalhadores frente ao capital. Então, essas são consequências indiretas que o caso britânico vai apontando. Desglobalizar a economia mundial significa restituir condições de enfrentamento dos trabalhadores em relação ao mundo do capital, condições que foram suprimidas por essa logística estabelecida pela globalização neoliberal. Então, estamos diante desse impasse e a busca de um novo regime de acumulação no mundo, em substituição a uma globalização neoliberal em crise, pode efetivamente fortalecer a médio prazo a capacidade de organização dos trabalhadores frente à força que o capital acumulou nas últimas décadas. Carlos Eduardo Martins, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Anderson, muito obrigado pelo convite para estar mais uma vez aqui no Faixa Livre, esse programa de resistência da cidadania brasileira e de defesa da soberania nacional, cidadania e soberania tão aviltadas pela reorientação neoconservadora e neofascista que tem marcado o Estado brasileiro nos últimos anos. Conversamos aqui com o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa. Humberto Costa, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre, da Rádio Bandeirantes. Uma alegria poder estar aqui com você. Quero elogiar esse trabalho importante que você vem fazendo de esclarecimentos à opinião pública e estou à sua disposição para os questionamentos que considerar necessários. Senador, muito obrigado por o senhor novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Senador, eu não posso deixar de começar a nossa entrevista hoje tratando dessa CPI da pandemia, que entrou na reta final dos trabalhos aí no Senado. O relator Renan Calheiros deverá fazer a leitura do seu relatório final amanhã, dia 19, e a votação do documento se dará na quarta-feira, muito provavelmente, caso não haja uma mudança de última hora. Senador, foram mais de 6 meses de trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito, que trouxe à tona uma série de escândalos na condução da pandemia de Covid-19 por agentes públicos no país, em especial no governo Bolsonaro, e também de empresas privadas com interesses escusos, mas em todos os casos deixando de lado o bem maior, que era a vida do povo brasileiro. E foram mais de 600 mil perdidas até agora nessa que eu considero a maior tragédia da história desse país. Primeiro, senador, com que sentimento o senhor chega ao final desses mais de 180 dias de depoimentos estarrecedores, de histórias que surpreenderam o país tamanha sordidez, com a ganância se sobrepondo à saúde da nossa população? Bem, a minha sensação, o meu espírito é de dever cumprido. Apesar de nós não termos concluído todos os processos de investigação, eu creio que essa CPI ela já entrou para a história do nosso país, porque ela permitiu claramente que nós pudéssemos chegar à atribuição de responsabilidades a diversas autoridades públicas, a agentes públicos e privados, sobre o porquê da tragédia que nós hoje vivenciamos, que é uma tragédia sanitária, uma tragédia social, econômica e política. E, ao mesmo tempo, nós conseguimos desvendar qual foi a estratégia adotada pelo governo Bolsonaro para tentar superar a pandemia no Brasil. E essa estratégia, na minha visão, na minha maneira de ver, ela foi uma estratégia que eu diria até mesmo criminosa, porque apregoa que a melhor maneira de enfrentar o coronavírus é permitindo que ele se alastre, que ele se dissemine, que ele alcance a maior parte das pessoas para que elas, adquirindo a doença, possam gerar imunidade pela transmissão, né? Imunidade coletiva pela transmissão. Então, acho que a CPI cumpriu, sim, um papel muito importante. Vocês esperavam descobrir tantos crimes durante essa investigação, senador? De todos esses escândalos que foram desvelados pelo ótimo trabalho realizado pela CPI, o senhor conseguiria destacar um que tenha o atingido de maneira mais forte? O que mais chocou o senhor, que é médico por formação, nesse caos provocado pela gestão de Jair Bolsonaro na pandemia? Eu diria que há duas coisas que realmente marcaram não somente a mim, mas eu acho que a toda a população brasileira. A primeira foi a omissão criminosa do governo federal na aquisição das vacinas. Desde o ano passado, meados do ano passado, já existiam ofertas de vacinas para o governo, que resolveu ignorá-las pelo espírito negacionista do presidente, de todo o governo, que politizaram, partidarizaram, ideologizaram o debate sobre a aquisição das vacinas e, ao mesmo tempo, por uma avaliação errada do governo de que a pandemia estava chegando ao fim. Então, essa omissão na compra das vacinas no momento adequado levou à morte desnecessária de pelo menos 150, 200 mil pessoas. E, portanto, isso faz uma diferença muito significativa, né? Esses estudos são estudos científicos que foram feitos para
estabeleceram uma previsão do que ocorreria caso a vacinação tivesse sido iniciada ainda no ano passado. E, sem dúvida, a outra grande questão que impressionou a todos nós foi essa pseudo-experiência científica que foi feita pelo Plano de Saúde Prevent Senior, em que pessoas foram utilizadas como cobaias para um estudo que não tem nenhuma base científica, cujo objetivo era provar que medicamentos que não têm eficácia contra a Covid-19, como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e tantos outros, tinham efetivamente condição de debelar a doença. Então, essa experiência, que foi feita inclusive sem conhecimento das pessoas, das suas famílias, e muitas vezes também tirando pessoas de leitos de UTIs pela avaliação de que elas já não tinham condição de sobreviver, foi sem dúvida uma das coisas mais chocantes nesse processo todo. O que nós podemos esperar desse relatório final do seu colega Renan Calheiros, senador? Ele já adiantou que mais de 40 pessoas serão denunciadas pelo cometimento dos mais diversos crimes durante a pandemia. O senhor acredita que nós poderemos ter alguma surpresa nesse relatório? O que vocês, senadores do chamado G8, têm dialogado a respeito da elaboração desse documento final? Bem, nós estamos aguardando a elaboração do relatório por parte do senador Renan Calheiros. Após essa elaboração, nós iremos dialogar com ele no sentido de apresentar propostas de mudanças, de acréscimos, alterações que eventualmente necessitem ser feitas, para que então ele possa preparar o seu relatório final, que vai ser lido na CPI e votado pela CPI, não é? Eu acredito que o relatório será muito robusto, será muito consistente. Nós temos muitas provas materiais de ilícitos, de crimes que foram cometidos, tanto por agentes públicos quanto por agentes privados. Temos provas de corrupção na tentativa de aquisição de vacinas que não tinham registro no Brasil, que não se representavam por empresas idôneas. E creio também que nós temos fatos suficientes para provar que a estratégia adotada pelo governo foi essa da chamada estratégia de busca de uma imunidade coletiva, de uma imunidade de rebanho pela transmissão da doença, que é uma coisa muito séria. Também conseguimos provar que, além desse interesse político de vender a ideia de que alguns remédios poderiam evitar a transmissão da doença, também identificamos que houve quem ganhasse muito dinheiro com a venda desses medicamentos e, portanto, havia também um interesse financeiro por trás dessa defesa que Bolsonaro e integrantes do governo e outras pessoas de fora do governo faziam em relação a esses medicamentos. Então, eu creio que o relatório deve chegar, sim, a um número como esse, de 40 a 50 pessoas indiciadas, e em seguida nós vamos acompanhar o processo de investigação que vai ser feito em cada estado, que vai ser feito também na PGR e no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que está muito evidente, senador, que um dos que mais devem ser implicados nesse voto do relator será o presidente Jair Bolsonaro. Parece que já foram listados pelo menos 11 crimes que o presidente da República teria cometido no enfrentamento dessa pandemia, entre crimes de responsabilidade e crimes comuns. O que nós podemos esperar desse relatório, senador, citando o chefe do Executivo? Eu acredito que vão estar listados lá crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente, entre eles crimes contra a vida, crimes contra a saúde pública, restrição do acesso das pessoas ao Sistema Único de Saúde, descumprimento
da responsabilidade do governo em oferecer esses serviços. Acho que é crime de prevaricação também, de corrupção. Então, eu acho que em termos de crimes de responsabilidade, esses serão os mais importantes. Do ponto de vista de crimes comuns, principalmente colocação das pessoas em perigo pela indicação de medicamentos que não têm eficácia contra a Covid-19 e também são medicamentos que podem ter efeitos colaterais importantes. Outros crimes como disseminação de epidemia, que ele fez o tempo inteiro, desrespeito a normas sanitárias, como o isolamento social, o não uso de máscaras, crimes contra os direitos humanos, e esses crimes nós vamos denunciá-los ao Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU e também na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E, finalmente, crimes contra a vida, crimes contra a humanidade, que deverão ser encaminhados ao Tribunal Penal de Haia para que o presidente Bolsonaro seja julgado por crimes contra a humanidade. Parece que havia a intenção do relator de imputar ao presidente o crime de genocídio, algo que tem provocado muita controvérsia, inclusive entre vocês, membros da CPI, senador. Há o entendimento de que a atribuição desse tipo criminal ao chefe do executivo poderia se dar de maneira imprecisa, o que daria ao ex-capitão munição para politizar o documento produzido pela comissão. A sugestão seria o enquadramento de Bolsonaro por crime contra a humanidade. Vocês já chegaram a um acordo nesse sentido? Há o temor entre vocês da oposição de que o presidente possa buscar a politização dessa CPI? E como fugir dessa armadilha, senador? Nós vamos discutir essa questão. O que, na verdade, está em jogo é se, do ponto de vista do enfrentamento à pandemia, poder-se-ia caracterizar um genocídio em relação às populações indígenas. Nós sabemos que o governo impediu a colocação de barreiras sanitárias para proteger essas comunidades. Nós sabemos que o governo distribuiu esses medicamentos como cloroquina e ivermectina aos indígenas. Nós sabemos que o governo não desempenhou uma função educativa para que os indígenas pudessem se vacinar sem receios que são improcedentes quanto à vacina. No entanto, a caracterização de genocídio, eu acho que ela fica mais precisa quando se faz uma discussão sobre o tratamento dado aos indígenas de um modo geral. A invasão das suas terras, a permissão para que haja a mineração nessas terras indígenas, a questão da grilagem de terras indígenas, quando fica evidente a violência praticada contra determinados grupos étnicos. Isso permitiria, mas não especificamente, talvez, na questão da pandemia. E há hoje já também em Haia, denúncias com esse conteúdo mais amplo do que meramente a questão da pandemia. Agora, não há dúvida de que o presidente cometeu crimes contra a vida. O que aconteceu em Manaus é um crime de extermínio ou um crime contra a vida humana, e outras iniciativas que foram tomadas pelo governo têm essa conotação. Então, eu acho que há espaço, sim, para que o presidente seja denunciado no Tribunal Penal Internacional. Em relação aos demais agentes públicos que devem ser atingidos por esse relatório final, senador, quais nomes nós podemos destacar? Temos aí o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, o atual Marcelo Queiroga, que nessa reta final de investigações tem se mostrado cada vez mais alinhado com os discursos criminosos do presidente da República. Aliás, vocês desistiram de um terceiro depoimento do ministro, que seria realizado hoje,
imaginando que ele poderia se utilizar da comissão como palanque. Temos também o deputado Ricardo Barros, que supostamente teria articulado um desses esquemas de corrupção em torno da compra de vacinas, o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, o único que acabou saindo preso da comissão por ter mentido aos senadores. Não podemos esquecer dos militares que teriam atuado nessa mesma intenção de desviar dinheiro público para benefício próprio, com destaque para o general Elcio Franco, o coronel Elcio Bruno, o próprio coronel Blanco. Essas figuras já vêm aparecer no relatório final de que forma, senador? Eu acredito que sim, que aparecerão, né? Não há dúvida de que vários dos crimes imputados a Bolsonaro devem ser imputados também ao ex-ministro Pazuello, que se caracterizou por uma total omissão e o cumprimento cego de ordens emanadas do presidente da República. Não há dúvida de que o secretário executivo do Ministério também se enquadra nesse aspecto. Todos aqueles que defenderam essa tese da imunidade de rebanho, que minimizaram a importância da vacinação e do distanciamento social, como o deputado Ricardo Barros, o deputado Osmar Terra e tantos outros, também deverão ser enquadrados nesse indiciamento, né? Nós vamos ter também aqueles que foram acusados por atos ilícitos de corrupção, sejam agentes públicos ou privados. Eu acredito que o relatório também será detalhado nesse aspecto e, em sendo mandado para o Ministério Público, já conterá algumas evidências importantes quanto à responsabilidade dessas pessoas. A direção do Conselho Federal de Medicina e os médicos integrantes daquele tal gabinete paralelo criado para auxiliar o governo à base de muito negacionismo me parecem casos à parte nessa investigação, senador. Tamanha crueldade dessa gente, indicando medicamentos comprovadamente sem eficácia para o tratamento da Covid-19. Como é que esse pessoal deve ser imputado pela CPI, senador? Que tipos criminais devem ser atribuídos a esses profissionais que abriram mão do juramento que fizeram para atender a uma lógica genocida de um político vil como Jair Bolsonaro? Bem, na verdade, todos esses integrantes do Gabinete do Ódio, eles deverão ser enquadrados como responsáveis por boa parte, não é, da dimensão trágica que essa pandemia tem. Eles serão naturalmente indiciados por crimes contra a saúde pública, por exposição ao perigo de milhões de pessoas nesse país que seguiram as suas sugestões, né? Eles também deverão ser enquadrados por prática de charlatanismo, até porque alguns não são médicos e se arvoraram a fazer prescrição desses medicamentos. O Conselho Federal de Medicina, principalmente o presidente e o vice, também deverão ser indiciados, em especial pelo fato de que tomaram uma resolução se omitindo claramente de orientar os médicos a não prescreverem esses medicamentos, inventaram um critério de que a autonomia médica permite que esses profissionais indiquem o tratamento que quiserem e, portanto, deverão ser também enquadrados por crimes contra a saúde pública, não é? A CPI não chegou a ouvi-los, mas as provas desse tipo de ação e esse cometimento de crimes contra a população é muito clara em todos os documentos que nós temos, vídeos, mensagens, declarações as mais diversas. No caso dos agentes privados, senador, há os dirigentes de empresas como a operadora de planos de saúde Prevent Senior, que protagonizou talvez o episódio mais assombroso descoberto por essa CPI, com aqueles testes de medicamentos ineficazes em pessoas acometidas pelo vírus, a fraude em atestados de óbitos de pacientes que morreram por Covid-19, a própria Precisa Medicamentos,
que teria intermediado essa compra de vacinas inexistentes pelo Ministério da Saúde. Como é que o senhor analisa a atuação dessas empresas nesses escândalos, em especial da Prevent Senior, acusada de estar atuando em conluio com os Ministérios da Saúde e da Economia, no sentido de não paralisar as atividades no país com a prescrição desse chamado kit Covid? Não, eu entendo que também essas empresas serão responsabilizadas, né? Seja aquelas que cometeram atos de corrupção, os seus dirigentes deverão ser devidamente processados, incriminados, né? Nós também deveremos incriminar as empresas como a Prevent Senior, que praticaram crimes contra a vida e que também desrespeitaram toda a legislação que trata da saúde suplementar no nosso país. Então, não tenha dúvida de que também essas empresas, instituições estarão listadas entre aquelas que deverão sofrer processos e punições a partir das comunicações ao Ministério Público. E o que esperar dos desdobramentos dessa CPI, senador? Qual deve ser a postura tanto do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, como do presidente da Câmara, Arthur Lira, responsáveis por dar seguimento a eventuais denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro pelo cometimento de crimes comuns e de responsabilidade durante a pandemia? Já há alguma estratégia de vocês parlamentares para tentar sobrepujar essas duas figuras, defensores contumazes do chefe do Executivo, oferecendo denúncia direto ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo? Como é que isso poderia ser feito? Bem, nós, na verdade, esperamos que cada um cumpra com o seu dever, né? O presidente da Câmara deverá receber o resultado dos trabalhos da CPI. Certamente, inúmeros cidadãos vão desejar apresentar o relatório da CPI na forma de pedido de denúncia contra o presidente da República por crime de responsabilidade e abertura de processo de investigação, podendo resultar em impeachment, isso deve acontecer, e nós esperamos que o presidente da Câmara tenha a responsabilidade política de fazer esse processo avançar. Com relação ao PGR, também a nossa expectativa é que ele cumpra o seu dever, não é? Que ele apresente ao Supremo Tribunal Federal um conjunto de denúncias contra o presidente da República por crimes comuns, né? E por crimes que atingem a própria humanidade. Óbvio que nós também deveremos diretamente nos dirigir ao Supremo Tribunal Federal na forma de notícia-crime, naquilo que nós considerarmos que Bolsonaro extrapolou na sua função de presidente da República na condução do enfrentamento à pandemia, e vamos criar uma espécie de frente parlamentar para o acompanhamento do complemento das investigações que foram feitas pela CPI da Covid. Acompanhar no Ministério Público, em cada estado, acompanhar junto ao Supremo Tribunal Federal, acompanhar junto à própria Procuradoria-Geral da República e junto à própria Câmara dos Deputados. Também acompanhar como internacionalmente essas denúncias vão avançar, de modo que eu acredito que nós vamos produzir um acompanhamento contínuo, posterior à CPI, para que esses resultados eles não se percam na mão daqueles que deveriam ter a responsabilidade de aprofundá-lo. Para finalizar, senador, eu gostaria de parabenizar o senhor pelo Dia do Médico, que é comemorado nesta segunda-feira. Como eu citei anteriormente, o senhor também é médico, inclusive foi ministro da Saúde na gestão do presidente Lula. Em um momento tão crucial da história da humanidade, senador, em meio a uma pandemia que já ceifou milhões de vidas pelo mundo, qual é a importância do profissional de medicina? O que é que ele representa, especialmente aqui no Brasil, que tem como costume não reconhecer essa profissão tão fundamental para todos nós? Eu quero naturalmente parabenizar todos os médicos. Nós representamos uma profissão
que tem uma importância social muito grande, que tem um compromisso em defender a vida das pessoas, em aliviar o sofrimento dos seres humanos e que, infelizmente, hoje no Brasil não somente não é valorizada, como também tem muitas pessoas que exercem esse papel, essa função e que não têm respeitado, né, cumprido o juramento de Hipócrates, né? Particularmente vários que serão denunciados agora pela CPI. Ao mesmo tempo, eu entendo que é importante nós passarmos uma mensagem de esperança. Foram também médicos que denunciaram, médicos, profissionais de saúde, os mais diversos, que denunciaram muitas dessas coisas que a CPI apurou. Foram muitos cientistas, entre eles muitos médicos, que construíram uma visão crítica desse processo que o governo federal desempenhou no controle ou na tentativa de controle da pandemia. De modo que eu quero parabenizar a todos. Senador Humberto Costa, mais uma vez, muito obrigado pelo senhor dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero parabenizá-lo não só pelo Dia do Médico, mas também pelo ótimo trabalho que vocês, senadores, realizaram lá durante essa comissão parlamentar de inquérito que investigou os malfeitos de agentes públicos e privados durante essa pandemia. Quero desejar ao senhor um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Deixar um grande abraço a todos os ouvintes, a todas as ouvintes da Rádio Bandeirantes e desejar a você, Anderson, muito sucesso aí no seu trabalho, que continue a fazer esse importante papel na informação à população brasileira. Conversamos aqui com o médico e senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do nosso programa. Portanto, para você que já aderiu a essa tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta corrente em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da FBNDES para a realização de depósitos para quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da FBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis também no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente em nome da AFBNDES no Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Eu gostaria de aproveitar esse tempinho que me restou para fazer a leitura da coluna da jornalista Carolina Brígido, publicada ontem pelo site UOL, onde ela fala da novela que tem se tornado essa sabatina de André Mendonça pelo Senado para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal e as implicações disso para Jair Bolsonaro.
O título do texto é Senado ameaça Bolsonaro de repetir saga de Obama e perder vaga no STF. Diz a jornalista. A pessoas próximas, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, tem ameaçado agendar a sabatina de André Mendonça, indicado em julho para uma vaga no Supremo Tribunal Federal para 2022. Em ano eleitoral, seria uma forma de colocar em xeque a popularidade de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Tem quem aposte que a sabatina poderia inclusive ser arrastada para 2023 como tática para deixar a vaga para o vencedor nas urnas escolher. Enquanto isso, o STF opera há mais de 3 meses com apenas 10 ministros, o que tem gerado prejuízo, como empates no plenário. A situação guarda semelhanças com o que aconteceu nos Estados Unidos em 2016. Em fevereiro, o juiz conservador da Suprema Corte, Antonin Scalia, morreu. No mês seguinte, o presidente Barack Obama, do Partido Democrata, indicou para a vaga o juiz moderado Merrick Garland. O Senado, então controlado por republicanos, barrou a nomeação. Os parlamentares alegaram que o novo ministro deveria ser escolhido pelo próximo presidente, já que o mandato de Obama estava perto do fim. E o republicano Donald Trump já estava no páreo eleitoral. E assim foi feito. Obama perdeu uma cadeira na Suprema Corte e Trump, eleito, indicou para o lugar de Scalia outro conservador, Neil Gorsuch, em fevereiro de 2017. No intervalo da disputa política, o tribunal ficou quase um ano com uma cadeira vaga, com apenas 8 ministros nos julgamentos. No Brasil, o Senado não tem tradição de barrar nomeações do presidente para o STF. Houve poucos casos isolados no governo de Floriano Peixoto. Ainda assim, a briga do Senado é política. A intenção é fritar Bolsonaro e ameaçá-lo de ficar sem uma vaga no Supremo. A intenção de Alcolumbre é esperar até que haja votos suficientes para derrotar Mendonça. Ele aposta no enfraquecimento político de Bolsonaro e no Centrão pulando fora do rol de aliados. A derrota de Bolsonaro no Senado poderia ser um prenúncio das urnas. Afinal, o apoio de partidos para uma eventual reeleição é fundamental, especialmente agora que a popularidade do presidente cai na mesma medida que sobe sua rejeição. Nos Estados Unidos, os republicanos saíram vitoriosos na queda de braço com Obama. Trump, quando esteve em situação semelhante, não teve o mesmo destino. Em outubro de 2020, a 8 dias da eleição na qual o republicano foi derrotado, o Senado americano aprovou a juíza conservadora Amy Coney Barrett, nomeada pelo presidente para substituir a progressista Ruth Bader Ginsburg. Em 2019, Trump já havia colocado na Suprema Corte o católico fervoroso Brett Kavanaugh. Ele substituiu Anthony Kennedy, que era considerado um fiel da balança nos julgamentos mais polêmicos. Com a dança das cadeiras dos últimos anos, sobraram no tribunal americano 5 ministros conservadores e 4 progressistas. Para o Partido Republicano, a grande vantagem de ter a maioria na Suprema Corte é barrar pautas a favor do aborto. No Brasil, os conservadores, como Bolsonaro, também têm a pauta de costumes como prioridade. Não à toa, o presidente indicou para a vaga deixada por Marco Aurélio Mello um jurista terrivelmente evangélico, nas palavras dele. O STF tem várias divisões, a depender do assunto a ser julgado. Ministros que se aliam a um time em questões penais não necessariamente estarão na mesma equipe se o processo for tributário. Mas existe uma certa unanimidade na corte quando o tema é costumes. A orientação das principais votações foi no sentido de garantir direitos das minorias. Foi assim no julgamento que garantiu a legalidade das uniões homoafetivas e na votação que equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. Cássio Nunes Marques chegou à corte em novembro de 2020 e ainda não teve uma prova de fogo nesse tipo de tema. No entanto, deu uma amostra da lealdade aos religiosos ao liberar missas e cultos na pandemia. Mesmo com maioria progressista nos costumes,
Alguns temas são tabus no STF, como, por exemplo, o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, interrompido em 2015 e sem previsão para retornar ao plenário. Em outra frente, o STF não costuma pautar discussões sobre o aborto em plenário. São pautas delicadas. Alguns ministros consideram que os temas não estão amadurecidos pela sociedade. Neste caso, caberia ao Congresso Nacional colocar em pauta. Os parlamentares, por sua vez, evitam esse tipo de assunto pelo mesmo motivo. Enquanto isso, os processos adormecem no STF. Bolsonaro respira aliviado. Não é de interesse do presidente que essas discussões sejam realizadas nem no judiciário, nem no legislativo. Se nos Estados Unidos os julgamentos de pautas de costumes têm garantido o placar a favor dos conservadores, no Brasil é o contrário quando há julgamento. E quando os temas polêmicos não são julgados, a vitória é dos conservadores. Se Bolsonaro deixar de fazer um ministro no STF, terá menos chances de um dia virar o placar para o lado dele. Fica, portanto, ainda mais enfraquecido. É nesse calcanhar de Aquiles que Alcolumbre aposta para quebrar ainda mais o presidente politicamente às vésperas das eleições. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a médica e secretária-geral do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED, Valesca Antunes. Valesca Antunes, bom dia. Bom dia, Anderson e ouvintes. Em nome do Sindicato dos Médicos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Valesca, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Valesca, esta segunda-feira marca o dia de uma das categorias profissionais mais importantes da nossa sociedade. Algo que ficou ainda mais evidenciado durante esses longos meses em que enfrentamos a pandemia. Eu me refiro, evidentemente, aos médicos. Vocês que se dedicam a salvar vidas e que são, na maioria absoluta das vezes, muito pouco valorizados. O que representa para vocês, Valesca, esse 18 de outubro, em um momento conturbado como esse que o mundo atravessa, ainda tentando se recuperar desse trauma provocado pela Covid-19? Esse 18 de outubro é, de fato, um 18 de outubro muito simbólico, né? A gente vem há 1 ano e meio num processo de luto nacional, 600 mil vidas perdidas para a Covid, profissionais de saúde que estiveram nessa linha de frente durante todo esse tempo, com um desgaste físico, emocional enorme, muitas vezes trabalhando em condições não ideais, precisando inclusive se organizar e lutar pela garantia de condições mínimas de equipamento de proteção individual, em quantidade, qualidade suficiente, em ter condições para oferecer um tratamento adequado para os seus pacientes, muitas vezes com medo, que chegaram a se afastar das suas famílias, com medo de poder transmitir a doença, mas que não se acovardaram, né? E que seguiram nessa linha de frente, na construção, principalmente do Sistema Único de Saúde, do nosso sistema público. Então, a gente aproveita esse 18 de outubro para saudar todas essas médicas e médicos que vêm enfrentando ainda esse desafio, saudar a sua coragem, a sua persistência e o seu compromisso com a saúde pública brasileira. O que pode ser feito, Valesca, para que os médicos recebam a valorização que merecem nesse país que vem passando por tantos retrocessos nos últimos anos? Olha, Anderson, eu acho que não tem como responder essa sua pergunta sem falar em investimento. Porque, no fim, a gente não quer parabéns ou tapinha nas costas. A gente quer condições dignas de trabalho. E isso perpassa por recomposição de quadro de profissionais, com contratação de mais profissionais e mais médicos em locais onde isso é sabidamente necessário. Passa pela recomposição salarial, sobretudo dos médicos servidores de carreira, que têm tido seus salários congelados nas mais diversas esferas há muitos anos, numa remuneração muito aquém dos valores de mercado.
e de investimento em estrutura, em insumos, em remédios, condições para que a gente possa fazer, de fato, um novo trabalho. E isso tudo tem esbarrado em medidas de controle fiscal, desde a Emenda Constitucional 95 e agora reforçado com a política fiscal do atual governo, que congela gastos na saúde, restringe os reajustes dos servidores e vai estrangulando cada vez mais a construção, de fato, do Sistema Único de Saúde, que já é subfinanciado cronicamente há muitos e muitos anos. Então, o que desejamos são governos que acreditem, de fato, no SUS, que invistam no SUS, que enxerguem saúde não como um gasto, como um custo, mas como um investimento. Em outras palavras, valorizar o trabalho do médico é oferecer condições ótimas para que ele possa, de fato, desempenhar o seu melhor trabalho e oferecer saúde de qualidade para a população. Falando um pouco sobre a pandemia, Valesca, o país entrou em uma fase de transição, de abertura gradual das atividades presenciais com esse avanço da vacinação contra a Covid-19. Já são mais de 100 milhões de brasileiros com seu ciclo vacinal completo, praticamente metade da população do país. Eu queria saber, Valesca, como vocês do CINMED têm visto esse estágio atual da vacinação no Brasil, depois de tanto tempo em que o governo federal negligenciou a compra de doses. É lamentável a postura do governo federal em relação às vacinas, né? No seu discurso anti-vacinas desde o início do surgimento da pandemia, a defesa da imunidade de rebanho, o atraso para compras de vacinas. Nós nunca vamos poder mensurar quantas vidas deixaram de ser salvas porque não começamos a vacinar antes ou não vacinamos na velocidade que poderíamos ter vacinado lá no início desse ano de 2021 se nós tivéssemos um aporte maior de insumos de vacina para poder oferecer para a população. E um governo que, além disso, espalha fake news, gera dúvidas sobre a questão da vacinação, o presidente da República que até hoje diz que não vai se vacinar. É extremamente lamentável. Não bastasse, a gente ainda tem aí essas denúncias levantadas pela CPI da Covid, inclusive de corrupção relacionadas à compra da vacina, que é algo absolutamente inominável, né? Por outro lado, a gente saúda a ciência que foi muito eficiente, muito eficaz no desenvolvimento de vacinas efetivas para o controle da Covid de maneira extremamente rápida e que vem, de fato, conseguindo fazer esse combate. A gente hoje comemora as quedas de mortalidade, de internações, de casos de agravamento, e isso tudo foi pela questão do desenvolvimento e pela aplicação da vacinação. E saúda o nosso Programa Nacional de Imunização, o nosso PNI, historicamente reconhecido, Brasil, internacionalmente, por ter um Programa Nacional de Imunização forte, robusto, organizado, que foi fundamental para permitir que a gente, de fato, conseguisse fazer com que a vacinação chegasse à população de maneira efetiva. Saudar ainda a população brasileira, que aderiu em massa à proposta da vacinação, né? Diferente de outros países, a grande parte dos brasileiros está se vacinando, está se protegendo. Lembrar que esse ato de se vacinar é um ato de proteção individual para você, é um ato de proteção para a sua família, mas é principalmente também um ato de proteção coletivo, é para a comunidade. No momento em que você se vacina, você está impedindo o vírus de circular e está protegendo, na verdade, toda a comunidade ao seu redor. Então, aproveito aqui para deixar uma mensagem a essa minoria que ainda não foi buscar a vacinação. Não acredite em fake news. Os efeitos adversos da vacina são extremamente raros. Os efeitos adversos mais comuns são efeitos muito pequenos, menores, pequenos desconfortos, que certamente não se comparam ao risco da doença da Covid. Então, quem ainda não se vacinou, quem não tomou o seu reforço porque teve alguma reação, algum desconforto com a primeira dose, ficou receoso, quem já está na fase de fazer a sua terceira dose de reforço, procure a unidade de saúde. Esse é um ato que você está fazendo para você e você está fazendo para toda a comunidade ao seu redor.
Em relação à abertura das atividades que eu citei na pergunta anterior, Valesca, você acredita que ela tem se dado de maneira responsável aqui no Rio de Janeiro? Não dá para desconsiderar o fato, Valesca, de que o Estado concentra aproximadamente 20% das mortes do país neste momento de pandemia. Bom, o que certamente todos nós mais desejamos é a retomada da vida mais próxima do que a gente se lembrava de ser normal antes do evento da Covid, né? Mas, claro, isso precisa ser feito de maneira responsável. Com o avanço da vacinação, a gente vem acompanhando uma queda importante, principalmente aqui na capital, das taxas de internação, de mortalidade, mesmo de procura às unidades de emergência por conta da Covid, redução do número de casos, o que permite começar a pensar uma reabertura gradual, como vem sendo feita. Agora, por outro lado, a gente vê também alguns municípios tomando atitudes intempestivas, né? Como o município aqui da Baixada Fluminense, que subitamente o prefeito declara que não é mais necessário o uso de máscaras. Essa é uma medida que não tem nenhuma sustentação científica para ser tomada, e esse tipo de atitude, de fato, não traz certamente nenhum benefício, muito antes, pelo contrário, atrasa o controle da doença. É claro que preocupa a todos nós, a gente vem por um momento agora, né, da iminência de grandes eventos, final de ano, carnaval, e entendemos que é necessário uma avaliação cuidadosa, né, desses índices, um acompanhamento cuidadoso desses índices. Tivemos agora recomendações adicionais feitas pela Fiocruz e pela FRJ aos indicadores que já vêm sendo trabalhados pelo Comitê Científico da Prefeitura. Acreditamos que isso tem que ser reavaliado a todo tempo, a todo momento. E que a partir dessas reavaliações se possa, inclusive, tomar decisões de voltar a algumas medidas restritivas, caso seja necessário. A gente espera que não seja. Acho que essa questão dos grandes eventos nos coloca também uma outra discussão que a gente não tem visto muito em pauta, que é a questão do controle de fronteiras. Esses são, sabidamente, eventos que chamam pessoas de outros países. Qual será a política do governo brasileiro em relação ao controle de fronteiras? Será cobrada a carteira de vacinação, passaporte de vacina? A gente acredita que sim, que deveria ser cobrado. O teste, a quarentena, mas que a gente pudesse fazer políticas de controle de fronteira, até porque a gente tem uma vacinação muito avançada e países onde, infelizmente, isso não avançou da mesma maneira e que vem, inclusive, tendo novas ondas e enfrentando problemas por conta disso. Para isso, mais uma vez, nós precisamos de decisões que são tomadas, na verdade, pelo nível federal de governo, que não defende passaporte de vacina, né? Que vai para o exterior sem estar vacinado. Então, temos um problema aí. Como é que vocês do CIMED analisam o trabalho da CPI da pandemia, Valesca, que entra nesta semana na reta final dos trabalhos lá no Senado? Uma série de descobertas estarrecedoras em relação à atuação de agentes públicos e privados diante da Covid-19 se deram. Qual é a avaliação de vocês para a atuação dos senadores? Nós avaliamos que a CPI da Covid tem tido um papel muito importante de revelar muitas coisas que precisavam vir à luz, né, ao conhecimento público e que possivelmente não viriam sem essa movimentação. Isso se inicia, né, numa investigação de uma série de decisões técnicas, podemos dizer assim, até que ponto elas foram equivocadas ou responsáveis, né, por mortes, e a partir daí se desvela um show de horrores, né, relacionados, como eu já comentei, aí, a denúncias de corrupção relacionadas à compra de vacina e, mais recentemente, esse escândalo da Prevent Senior, que é uma denúncia gravíssima, né, de um crime extremamente grave, sem precedentes na história, talvez. E, nesse sentido, nos espanta muito o silêncio do Conselho Federal de Medicina em buscar prontamente
que se tenham consequências aos responsáveis, né, e que se investigue eticamente, inclusive, aqueles médicos das altas cadeias da Prevent Senior que assediavam os seus colegas, também médicos, a tomar condutas, e que foram responsáveis, possivelmente, por muitas mortes. Fraudes, adulterações. Nos espanta que o CFM não tenha ainda feito uma atitude muito contundente de investigação ética e de possível punição ética aos responsáveis naquilo que lhe cabe e que cobre, e que não esteja cobrando veementemente a busca de responsabilidade daqueles que são não médicos envolvidos também nessa cadeia. Ao invés disso, ao contrário, o CFM, mais uma vez, vem reafirmar a questão da possibilidade do tratamento precoce, algo que já se tem comprovação bastante robusta, científica, que de fato não tem efetividade, e que venha falar de defesa da autonomia médica numa relação de prescrição de algo que já sabidamente pela ciência não é eficaz, ao invés de defender a autonomia médica daqueles médicos que foram assediados a tomarem condutas com as quais eles não concordavam. Tanto a gente parabeniza os senadores e senadoras que vêm fazendo esse trabalho de revelar à sociedade todas essas questões e a gente roga que, de fato, isso tenha consequências, que essas denúncias sejam, de fato, investigadas a fundo e que os responsáveis sejam, de fato, julgados, e penalizados caso sejam julgados culpados. Para terminar, Valesca, quem passa por um péssimo momento no nosso estado são os hospitais federais. Há uma série de deficiências nas unidades de saúde administradas pela gestão Bolsonaro, inclusive falta de recursos humanos. Vocês do CEMED têm acompanhado esse panorama de perto. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Valesca, como anda o cenário nos hospitais federais aqui no Rio de Janeiro. Esse é um cenário que, de fato, vem nos preocupando muito, Anderson. Nós temos ainda serviços que estão desativados ou que foram realocados de uma unidade para outra, que permanecem ainda sem funcionamento. Mas, mais do que tudo, nós temos um déficit absurdo de recursos humanos, de profissionais nos hospitais federais do Rio de Janeiro. É um número que chega a 16 mil profissionais e que é reconhecido, inclusive, pelo próprio Ministério da Saúde, esse número. Além disso, as reposições emergenciais têm sido feitas, como eu disse, de maneira em concursos emergenciais, com prazos de 6 meses. Então, o que acontece é que você tem trocas constantes de profissionais. Isso não permite que o serviço consiga, de fato, estabelecer uma rotina. E isso prejudica a qualidade do serviço que é prestado à população. Da mesma maneira, a gente tem trocas extremamente frequentes de diretores dessas unidades, muitas vezes com indicações políticas que não respeitam nenhum tipo de critério técnico e que dificulta muito a continuidade de diálogo com esses serviços, de implementação de protocolos, de melhorias, além do déficit estrutural, de fato, de estrutura, maquinário, equipamentos, que é necessário. Os hospitais federais, eles são um patrimônio do Sistema Único de Saúde aqui no Rio de Janeiro, que tem uma importância muito grande, porque eles concentram a oferta de procedimentos de média e principalmente alta complexidade, que tratam de doenças muito graves. São serviços sabidamente de excelência, que também fazem formação de profissionais, tem uma série de programas de residência médica que se desenvolvem nesses hospitais e que ficam prejudicados pelas faltas de condição de trabalho, mas mais do que tudo penaliza a população, que está aí na espera, filas enormes nos sistemas de regulação, aguardando por vaga, por consultas, procedimentos de alta complexidade e muitas vezes de doenças em que essa espera pode trazer danos irreparáveis, doenças que muitas vezes não podem esperar. Nesse sentido, recentemente o Sindicato dos Médicos esteve em Brasília reunido junto com outros sindicatos de outras categorias da saúde, com o ministro da Saúde, que prometeu fazer essa reposição
dos profissionais faltantes, estabelecer um processo de concurso que não seja só por essas contratações emergenciais temporárias, estabelecer gratificação de produtividade para os médicos que hoje não recebem, mas a gente precisa que isso passe de palavras a atos, né? Que isso seja de fato realizado. Que os serviços sejam, de fato, completamente restabelecidos, porque não foram ainda completamente restabelecidos, como um exemplo que a gente tem aí, o Hospital Federal de Bom Sucesso, que as contratações, de fato, aconteçam e que a gente possa revitalizar a rede federal no Rio de Janeiro, que é tão importante para a nossa população, não só no município, no estado do Rio de Janeiro, mas que, inclusive, atende pessoas de outros estados, né? Valesca Antunes, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar o meu abraço. Eu que agradeço o convite. Em nome do Sindicato dos Médicos, aproveito mais uma vez para saudar todas as médicas e médicos pelo seu dia e desejar um bom dia, uma boa semana para você, para todos os ouvintes. Conversamos aqui com a médica e secretária-geral do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED-RJ, Valesca Antunes. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligados na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!